Olá, Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estou aqui hoje com meu esposo Cláudio e nós vamos passar a lição de número 25 com o tema mansidão. um tema bem pesado, né? É uns frutos da santificação que devemos colocar muito em ordem na nossa vida prática. Isso. Você que está nos assistindo e vem acompanhando essa série de estudos, né, sobre a pérola de grande preço, a lição que está falando então sobre justificação e santificação, nós sabemos que a cada estudo nós vemos um tópico aí do que nós devemos alcançar, tanto na justificação deve ser alcançado, como também no processo de santificação. E esse tema, como o irmão disse, é muito pesado, né? Um tema que é bem abrangente e nós vamos estudar aqui tudo que Deus fala na Bíblia e também através do Espírito de Profecia. Eu espero que você fique conosco e nos acompanhe durante este estudo. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Vamos aqui para o verso áureo que diz assim: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Uma promessa maravilhosa, né, que o salmista colocou, e depois Jesus reforça isso. Nós vamos ver durante a lição, o seu sermão da montanha, onde ele fala a promessa então para os mansos, que é herdar esta terra que o Senhor tem preparado. Vamos aqui direto para a primeira pergunta: que fruto da santificação é o mais precioso? E como já comentamos, né, seria a mansidão. Vamos ver o que está escrito em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Palavras aqui então de Cristo, quando Ele convida todos a ir até Ele, os cansados e oprimidos, né, e Ele pede também para que nós possamos aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Anota então o irmão Cláudio aqui para nós. O mais precioso fruto da santificação é a graça da mansidão. Quando esta graça reina no coração, a disposição é moldada por sua influência. Há uma contínua confiança em Deus e uma submissão da própria vontade a dele. O entendimento apodera-se de toda a verdade divina. A vontade dobra-se diante de todo o preceito divino, sem duvidar nem murmurar. A verdadeira mansidão abranda e subjuga o coração e prepara a mente para a palavra impressa. Leva os pensamentos à obediência de Jesus Cristo. Abre o coração à palavra de Deus, como foi aberto de Lídia. Coloca-nos com Maria, como aqueles que aprendem aos pés de Jesus. Isso. Aqui ela faz um comentário aqui sobre Lídia. Você lembra alguma coisa sobre isso? Então a Lídia foi uma mulher, né, que foi colocada em contato então com o apóstolo Paulo, né, quando eles estavam se reunindo, se não me engano, na beira de um rio. Então ela foi alcançada junto com algumas mulheres também que ali estavam, e Maria também, que tinha Marta e Maria, né? E ali então uma cuidava mais dos afazeres da casa, né? A Marta, e quando Jesus foi ter com elas, então falou que Maria preferia a melhor parte, porque enquanto uma estava cuidando dos afazeres incessantemente, a outra buscava então aprender de Cristo. Então que nós possamos ter essa disposição de nos deixar ser tocados então pelas palavras do Mestre e aprender aos pés dele. A pergunta então de número 2, como procedem os mansos? Texto de Efésios 4:2. Esse texto aqui ele se refere, né, à unidade da fé. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando vós uns aos outros em amor. Isso. A nota então diz: a linguagem dos mansos não é nunca de orgulho.
Como o menino Samuel, eles oram: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando Josué foi colocado na elevada posição de honra como comandante de Israel, desafiou a todos os inimigos de Deus. Seu coração encheu-se de nobres pensamentos quanto à sua grande missão. Contudo, ante a intimação de uma mensagem do céu, colocou-se na posição de uma criancinha para ser dirigido. Que diz, meu Senhor, ao teu servo? Foi a sua pergunta. As primeiras palavras de Paulo, depois que Cristo se revelou a ele, foram: Senhor, o que queres que eu faça? Então a gente vê aqui em vários exemplos bíblicos a humildade, né, quando recebe um chamado. O menino, então, Samuel, quando foi chamado por Deus, até ele confundiu, achou que era Eli que estava chamando ele, né, o sacerdote Eli. E ele então percebeu que ele estava sendo chamado por Deus e falou para ele: vai e fala, quando ouvir essa voz você fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E assim Samuel fez, e Deus então iniciou ali então um ministério com ele, tornou profeta de Deus. Um grande homem. Um grande homem. E assim também Josué, né? Apesar de ser um sucessor ali, né? Foi sucessor de Moisés, já fazia parte, já tinha uma familiaridade ali com as coisas de Deus, mas assim mesmo ele se mostrou muito humilde quando Cristo o chamou e necessitava então ser dirigido, aqui diz, como uma criancinha. E Paulo também, quando foi alcançado, né, por Cristo, também fez a mesma pergunta. Então nós que possamos ter esses exemplos, possamos proceder da mesma maneira. Continuando aqui a terceira pergunta: com que a verdadeira mansidão não deve ser confundida? Isso, não vamos confundir as coisas, né? Timóteo aqui, 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que já responde um pouco já, né? A mensagem que temos de dar não é uma mensagem que os homens precisam acovardar-se de transmitir. Não precisam encobri-la, não precisam ocultar-lhe a origem e o propósito. Seus advogados devem ser homens que não se calem nem de dia e nem de noite. Devemos escolher o direito porque é direito e com Deus deixar as consequências. A homens de princípio, fé e ousadia deve o mundo às grandes reformas. Por tais homens tem de ser levada avante a obra de reforma para este tempo. O Senhor dá ao povo uma verdade especial quando esse se encontra em situação difícil. Quem ousa recusar-se a publicá-la? Ele ordena a seus servos que apresente o último convite de misericórdia ao mundo. Eles não podem permanecer silenciosos, a não ser com o perigo de sua alma. Os embaixadores de Cristo nada têm que ver com as consequências. Deve cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus. Me fez lembrar aqui, enquanto foi lida a nota, né, a experiência então de Lutero, porque aqui está dizendo para não ser confundido com covardia. Com a covardia, né? E a gente vê ali como Deus trabalha na questão dos temperamentos, né? Uma coisa é temperamento, outra coisa é covardia, outra coisa é ser manso, humilde. Então, a gente vê ali, por exemplo, que a personalidade de Lutero era ser um homem mais agressivo, mais ousado, né? Ele era uma pessoa mais arrojada, né? Ali para impetuoso. E tinha Melancton, que era mais calmo, né? E ali eles tinham esse equilíbrio na hora de levar a mensagem. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi exatamente quando Lutero foi então depor, né? Quando ele foi numa reunião, numa assembleia, se não me engano foi em Worms, né? E ali ele foi indagado na questão dos livros dele, dos escritos, e ele, com toda essa impetuosidade que ele teve, né, que ele tinha,
ele ainda assim pediu um tempo, né? Ele pediu um tempo e ali naquela noite disse que ele ficou em grande agonia, né, com Deus, e ele passou aquela noite numa situação bem delicada, vamos dizer, né? Uma guerra interna, né, com ele ali, com Deus, e aquilo preparou ele para o dia seguinte. Ele já poderia ter seguido os seus próprios instintos, né? Era impulso dele. Impulsos, mas ele resolveu então pedir esse tempo para ir ter com Deus, para ver qual seria a vontade de Deus. Então a palavra, ele temeu, né, naquele momento. Então nós devemos ter esse equilíbrio de sermos ousados e sermos mansos ao mesmo tempo, para nos colocar na direção de Deus. É isso que Deus quer. Nós agirmos segundo a sua direção, sermos humildes para nos deixar ser guiados por Deus. A quarta pergunta: que habilidade recebe o possuidor deste fruto? A mansidão na escola de Cristo é um dos assinalados frutos do Espírito. É uma graça produzida pelo Espírito Santo como agente santificador e habilita seu possuidor a controlar em todo o tempo um temperamento impulsivo e impetuoso. Quando a graça da mansidão é acariciada por aquele que, naturalmente, são de uma disposição irritadiça e colérica, eles hão de empenhar os maiores esforços para subjugar seu infeliz temperamento. Cada dia ganharão domínio próprio, até que aquilo que é rude e dessemelhante a Jesus seja vencido. Eles se assemelharão ao padrão divino, até o ponto de poder obedecer à inspirada imposição, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Texto muito maravilhoso, né? Isso, que o texto já fala tudo que deve ser seguido, né? De como deve acontecer. A pessoa não pode nunca se conformar com um temperamento errôneo. Se ela tem um temperamento impulsivo, se a pessoa tem um temperamento irritadiço, né? Ela nunca pode se conformar com isso, ela tem que lutar. E aqui está dizendo que eles hão de empenhar os maiores esforços para subjugar seu infeliz temperamento. Então há um esforço da nossa parte, não é algo instantâneo e mágico, mas é algo de muito esforço que deve ser feito para ser alcançado. E como é representado que apenas professa a santificação? É como uma fonte impura, fazendo jorrar suas águas amargosas, aqui diz. E o que significa jogar águas amargosas? O que está escrito em Mateus 5,13? 5,13 de Mateus diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Em Tiago 3, 10 a 11, é uma continuação então do texto que vem falando sobre os pecados da língua e o dever de refreá-la. E nesse capítulo todo, Tiago vem falando sobre como é difícil para o homem segurar a sua língua, né? Diz que é um mal que não podemos refrear. E o texto que está em destaque aqui, que é o verso 10 a 11, fala: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Então, não tem, né? Não combina as duas coisas juntas. Ou a fonte é boa ou a fonte é ruim. Ou a árvore produz bom fruto ou ela produz frutos ruins. Quando um homem professa estar santificado e, todavia, pelas palavras e ações, pode ser representado pela fonte impura, fazendo jorrar suas águas amargosas, podemos seguramente dizer: esse homem está enganado. Ele precisa aprender mesmo os rudimentos que formam a vida de um cristão. Alguns que professam ser servos de Cristo
tem por tão longo tempo nutrido o espírito de aspereza, que parece amar o alimento profano e ter prazer em falar palavras que desgostam e irritam. Esses homens precisam converter-se antes que Cristo os reconheça como seus filhos. Isso, então é comparado na segunda parte da pergunta, né? O que significa então jorrar essas águas amargosas? A pessoa professar ser um cristão e falar palavras de aspereza, né? É algo que não dá certo. É igual uma fonte realmente jorrando para os dois lados. Sexta pergunta: se a mansidão é um adorno interior, como serão adornados os mansos? Com a salvação, né? Essa é a melhor promessa que temos. Isso. Salmos 194. 149:4. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Isso. Que bonito esse enfeite, hein? Eu queria ter esse enfeite. O enfeite, então, esse adorno, né? Que é o mesmo que enfeite, será adornado, então, com a salvação. O texto aqui da pena inspirada diz: a mansidão é o adorno interior que Deus julga de grande preço. O apóstolo fala dela como sendo mais excelente e valiosa do que o ouro, ou as pérolas, ou os vestidos preciosos. Enquanto o adorno exterior embeleza somente o corpo mortal, a virtude da mansidão adorna o coração que põe o homem finito em conexão com o Deus infinito. Este é o ornamento da própria escolha de Deus. Aquele que ornamentou os céus e as esferas de luz prometeu que pelo mesmo Espírito adornará os mansos com a salvação. Os anjos do céu registrarão como melhor adornados aqueles que se revestem do Senhor Jesus Cristo e andam com Ele em mansidão e humildade de espírito. Então, vem com aquela promessa, né? Tanto do verso áureo quanto as palavras de Jesus, né? Que vão herdar a terra os mansos. É essa a promessa para aqueles que são mansos, é ter a salvação. E o que dirá mais em favor da verdade? Que em 1 Pedro 3, 13 e 17... Ora, quem é vós a de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da verdade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Isso. Um texto bem esclarecedor aqui, onde Pedro coloca a importância da mansidão nesse trabalho. Quando a gente vai dar a razão da nossa esperança, né, da nossa fé, nós temos que fazer isso com o requisito da mansidão. Desejar todas as nações, página 353, nos traz a seguinte mensagem. Os servos de Cristo não devem agir segundo os naturais ditames do coração. Precisam de íntima comunhão com Deus, a fim de que, sob provocação, o próprio eu não sobressaia e despejem uma torrente de palavras inconvenientes, palavras que não são como o orvalho, como a chuva suave que refrigera as ressequidas plantas. É isto que Satanás quer que façam, pois são esses os seus métodos. É o dragão que está irado, é o espírito de Satanás que se revela em zanga e acusação.
mas os servos de Deus cumprem ser seus representantes. Ele quer que usem apenas a moeda corrente no céu, a verdade que lhe apresenta a imagem e inscrição. O poder com que tem de vencer o mal é o poder de Cristo, a glória dele, a sua força. Devem fixar os olhos em sua beleza de caráter. Podem então apresentar o Evangelho com divino tato e suavidade. E o espírito que se conserva manso em face da provocação, dirá mais em favor da verdade do que o fará qualquer argumento, por mais vigoroso que seja. Então, respondendo à pergunta, o que dirá mais em favor da verdade? Um espírito manso, que se conserva manso, né? Em face de uma provocação. Então, além da gente não provocar, né? Que já não deveria provocar de maneira nenhuma, ainda tem que se conservar manso mediante uma provocação. Aí vemos aqui continuidade na 8ª pergunta, que fala que nós não vamos estar lidando somente com homens, né? Mas com uma força sobrenatural, né? Do mal. Então, a gente vê muito isso muitas vezes em debates, polêmicas. As pessoas gostam de ver polêmicas, gostam de ver debates, só que nesses momentos são os momentos mais preciosos para o inimigo alcançar um êxito, né? Porque ali ele faz com que ele usam pessoas para tirar os servos de Cristo, então fora de sintonia, perder a paciência, falar rispidamente, e no final das contas muitas vezes a verdade acaba sendo prejudicada, né? Então nós devemos estar atentos a essas artimanhas de Satanás, porque é igual o irmão falou, não é só com homens que a gente está lidando com essas forças espirituais malignas. Indo então para a 8ª pergunta, no conflito com o erro, como devemos permanecer e com o que não parecerá nossa voz? Em João 18,3 se diz assim: replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Vamos lá que eu vou ler aqui a nota. Os que são lançados em conflito com os inimigos da verdade têm de enfrentar não somente homens, mas Satanás e seus instrumentos. Lembre-se eles das palavras do Salvador: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Descanse no amor de Deus e o espírito permanecerá calmo, mesmo quando pessoalmente maltratados. O Senhor os revestirá da divina armadura. Seu Santo Espírito há de influenciar a mente e o coração, de modo que a voz não se lhes assemelhe ao uivo dos lobos. A mansidão é uma graça preciosa, disposta a sofrer em silêncio, disposta a suportar provações. A mansidão é paciente e esforça-se para ser feliz sobre todas as circunstâncias. A mansidão é sempre agradecida e entoa os próprios cânticos de felicidade, tornando melodioso o coração para com Deus. A mansidão suportará desapontamento e injustiça e não se vingará. A mansidão não deve ser taciturna nem irritadiça. O temperamento irritadiço é o oposto da mansidão, pois só fere os outros, ele causa desgosto e não satisfaz a si próprio. Isso, então, nesse conflito com o erro, aqui diz, nós devemos permanecer calmo, todo o tempo calmo, né? Sempre tendo em mente que a nossa luta, como fala em Efésios 6, não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e as potestades, né? Contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, aqui também está dizendo que com o que não parecerá a nossa voz, nós não podemos ser como os lobos, né?
não devemos ser raivosos, demonstrar isso na nossa vida. E eu acho que é uma transformação não só, claro, que externa, né? Para que as pessoas vejam, mas algo interno, um trabalho realmente de grande comunhão com Deus que tem que ser alcançado nesse processo de santificação, para que nós venhamos a sentir isso no coração, essa calma e essa mansidão. E que utilidade terão os jovens caso mantiverem um temperamento manso e quieto? Texto de 2 Timóteo 3, 14 e 15 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui então é uma exortação de Paulo com Timóteo. Timóteo, então, aqui como Paulo vem trazendo, ele aprendeu desde pequeno, né, com a sua avó Lóide, a sua mãe Eunice, instruíram eles nos caminhos de Deus. E ali, então, Paulo fala o que? Permanece naquilo que aprendeste. Então, quantos jovens hoje nós temos, né, no mundo e até mesmo ao nosso redor, que podem ser usados nessa obra. E aqui vem colocando esse requisito, onde eles vão ter mais êxito ainda, que é tendo um temperamento manso e quieto. Os jovens podem esforçar-se por sobressair na procura do ornamento de um espírito manso e quieto, joia de inestimável valor que pode ser usada com graça celeste. Este adorno atrairá muitos neste mundo e será altamente valorizado pelos anjos celestiais e, acima de tudo, por nosso Pai do céu. Também habilitará os que o usam a serem hóspedes bem-vindos às cortes celestes. Os jovens possuem faculdades que, com o devido cultivo, qualificá-los-iam para praticamente qualquer posição de confiança. Maravilha, né? Posso ser assim. 10ª e última pergunta: que atitude não deve ser manifestada na igreja? Lê para nós Mateus 20, 25 e 28. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre nós, pelo contrário, entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vemos aqui que é condenável, que é aquele domínio, né, de em cima das pessoas. Em onde obtemos qualidades necessárias. Onde seria a nossa escola? Aqui na nota aqui, né? Vamos ler aqui. Muitos dentro do nosso povo estão em perigo de tentar exercer domínio sobre outros e pressão sobre os seus colegas. Existe o perigo de aquele a quem são confiadas responsabilidades só reconhece um poder, o da vontade não santificada. Alguns têm exercido esse poder de maneira inescrupulosa e causando grande abatimento naqueles a quem o Senhor está usando. Uma das maiores maldições do mundo, visto por toda parte na igreja e na sociedade, é o desejo de supremacia. Os homens se tornam ansiosos por acumular poder e popularidade. Para nossa desolação e vergonha, esse espírito tem se manifestado nas fileiras dos observadores do sábado. Mas o êxito espiritual advém somente aos que aprenderam a mansidão e a humildade na escola de Cristo. Então, essa disputa pela supremacia, ela é várias vezes citada na Bíblia. Inclusive, entre os apóstolos tinha isso, né? Quem ia ficar à direita, à esquerda de Deus, de Cristo. E aqui mesmo, no próprio texto de Mateus, relata o pedido
de uma mãe, né, de Tiago e João, que vai lhe pedir para Jesus deixar os filhos, os dois filhos dela se assentarem, então, um à direita, outro à esquerda, né? Quando Cristo estiver no seu trono, no seu reino. Então, sempre as pessoas têm essa preocupação, né, de estar em destaque ou de ocupar uma posição superior. E isso é uma dos requisitos, então, a ser cumprido nessa escola de Cristo, né? Quando a gente vai aprendendo nesse processo a ser manso e deixar o orgulho de lado, que também tem a ver com a questão do orgulho, né, mansidão? Você se submeter inteiramente à vontade de Deus. E muitas vezes o cargo que ocupa, embora às vezes não possa ser visto diante dos homens, assim, grandemente visto, mas para Deus é de grande valor. Todo trabalho na obra de Deus é necessário e especial também para o avanço da obra. Então nós finalizamos aqui este estudo, né? Esse estudo muito bom que tivemos sobre a mansidão. Que Deus possa nos dar a sua graça para cada dia nós podemos aprender mais e crescer nessa escada da santificação, alcançando este fruto também do qual estudamos. Agradecemos a participação de vocês por estarem acompanhando os nossos vídeos e peço para que, se você gostou, deixe o seu joinha e compartilhe também com os amigos para que essa mensagem possa ser levada adiante. Amém. Amém. Até mais. Até a próxima. Fiquem com Deus. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.